Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema de hoje é a provável escalação do Santos contra o CRB. Jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida. O jogo vai acontecer amanhã na Vila Belmiro, às 6 horas da tarde. A transmissão será apenas pela Amazon Prime Video. Então, quem não tiver o streaming terá um pouco de complicação para conseguir ver o jogo, né? Mas, enfim, não vou ficar enrolando muito. É um jogo importante, é a estreia do Kleber Xavier como treinador. E vamos ver se ele consegue, pelo menos, mostrar alguma mudança, algo diferente, apesar de ter dado apenas 2 treinos, né? E também a gente tratar esse jogo como uma obrigação para o Santos de vencer. Mas, assim, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é a provável escalação do CRB. Tá aí na tela o goleiro Matheus Albino, Weverton na lateral direita, lembrando que o Rainer está lá, mas não pode jogar. A dupla de zaga é o Henry e o Darlisson, e na esquerda o Matheus. No meio-campo eles têm Meritão, GG e Daniel. E no ataque é o Thiago, Douglas Baggio e Breno Herculano. É o time que é treinado pelo Eduardo Barroca. Bom, galera, o que eu posso falar do CRB? Apesar da equipe estar na Série B, é uma equipe chata, né? Só lembrar que ano passado a gente empatou fora de casa e no jogo da taça lá, eles acabaram jogando água no chope do Santista ao ganhar por 2-0 e se livrar matematicamente do rebaixamento. Então, assim, apesar da gente ver, o Santos é obrigado a vencer, a gente tem que entender, o Santos é favorito? É sim, isso daí eu não posso esconder. Só que, assim, você não pode vacilar e nem dar margem para o adversário criar moral e ganhar. O CRB, apesar de estar hoje em uma divisão inferior, é uma equipe que vem fazendo uma boa campanha dentro da Série B e é uma equipe que eu posso dizer que é até chata, que é uma equipe que, na minha visão, pode dar muito trabalho amanhã. Se você não abre o placar logo no início, dá aquela questão de 30 minutos de jogo e você não abrir o placar, ainda mais no momento de pressão que a gente vive, é capaz dessa pressão virar só contra a gente e o CRB se sentir bem na partida. Bom, o que eu pude notar de pontos fortes e fracos do CRB. Pontos fortes, eu começo pelo goleiro Matheus Albino. É um bom goleiro, o Santos vai ter que caprichar na finalização, principalmente na Série B do ano passado e desse ano, vem sendo destaque da equipe do CRB. Pode até ser que eu esteja zicando um pouquinho ele, elogiando ele, mas é um bom goleiro, o Santos vai ter que ter muito capricho na finalização. Outro ponto, o CRB ele vai provavelmente jogar por uma bola, por mais que o Barroca não seja um técnico extremamente retranqueiro, mas assim, provavelmente vai jogar fechado por uma bola, procurando o jogo aéreo ali no Breno Herculano, tá? E também ele vai depender muito da criatividade do Daniel e do GG, que são 2 jogadores que têm uma boa qualidade técnica. Outro jogador que me preocupa é a questão do Douglas Baggio, um jogador que tem uma boa finalização de longe. Ano passado a gente lembra dele no Botafogo de São Paulo. E assim, é um jogador que tem velocidade para uma transição, é um jogador que tem uma boa finalização também. Então, assim, são esses os pontos fortes que eu posso falar da questão do CRB, tá? Agora, pontos fracos. É um time que sofre muito com jogadas laterais, um time que acompanha muito a bola e não percebe a movimentação do adversário. Então, vocês vão perceber que as jogadas pelas laterais é o ponto fraco da defesa do CRB, tá bom? Outra coisa, é uma defesa lenta. Lembra que eu falei para vocês assim, tenta abrir o placar cedo, porque se o CRB, em um certo momento, a gente vai ter que se expor para pelo menos fazer um gol.
a recomposição do CRB ela é lenta. Então, se a gente conseguir abrir o placar cedo ou fazer pelo menos um 2-0, porque a ideia do CRB é chegar vivo em casa, no jogo da volta, é chegar vivo. Então, se a gente conseguir um resultado que faça o CRB se expor, vai ser muito interessante para o Santos, porque com essa recomposição lenta, qualquer contra-ataque do Santos vai ser fatal e a gente pode ampliar a vantagem, ok? Continuando aqui, é um time que marca mal a segunda bola, que é os rebotes de escanteio, e também dá muito espaço para finalizações de longe. Então o CRB também falha nesse ponto da marcação da segunda bola e também deixa um espaço para finalizações de longe. Mas como eu falei, o Matheus Albino é um bom goleiro e o Santos vai ter que caprichar nisso. Beleza? Bom, galera, vamos para a provável escalação do Santos, tá bom? O Santos tem uma dúvida no meio-campo e uma no ataque. Vamos lá. Ó, o Santos deve ir a campo com o Brazão no gol. Aderlan deve ser titular na direita, essa é a novidade. Gil e Zé Ivaldo, dupla de zaga, e Escobar. A primeira dúvida é se será Rincon ou Schmidt, ali como primeiro volante. Pituca e Roleiser. No ataque, a outra dúvida é que existe a possibilidade de David Washington entrar em uma das pontas. Tá? Ele pode tanto entrar pela direita no lugar do Verón, como também pode ir lá para o lado esquerdo, no lado ali do Guilherme, ok? Mas a questão que tem essa dúvida se David Washington vai entrar meio que fazendo uma dupla ali com o Tiquinho, uma parceria com o Guilherme ou com o Verón, ok? Mas eu acredito que será a mesma estrutura contra o RB. O mais provável é ser mantido a estrutura com Guilherme, Verón e Tiquinho, mas repito, existe a chance do David Washington entrar jogando mais de uma forma mais aberta pelas beiradas do que centralizado. Beleza? Ó, sobre as dúvidas. O que eu faria? Bom, eu, Gabriel, primeiro, para mim, Rincon titular. Para mim, Rincon titular. Ok? E o que acontece? O Schmidt não está jogando bem. Eu acho que o Santos precisa muito, mas muito, de pegada no meio-campo. E acho que o Rincon daria esse suporte, né? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. A questão do ataque, eu talvez colocaria mais um homem de meio-campo, talvez o Ian, e tiraria o Guilherme e o Verón e colocaria dois no ataque, jogando no 4-4-2. Seria o esquema que eu jogaria. Então, para que fique claro como eu jogaria. Se eu fosse o treinador para amanhã, eu tiraria o Guilherme, colocaria o Ian e jogaria com o Rincon, Pituca e Ian. Porque o Ian, por mais que ele é volante, ele também pode jogar um pouquinho mais avançado. Aí, Roleiser ali na meia, e os dois atacantes que eu jogaria seria Tiquinho e David, tá? Eu tiraria Verón e Guilherme e mudaria o esquema. Mas como amanhã é a primeira chance do Kleber, vamos ver o que vai acontecer, ok? E como eu falei, galera, amanhã é o tipo do dia que você não pode dar sopa para o azar, sabe? Deixar o adversário criar moral. Como eu falei, é um jogo chato, não é um jogo tão fácil como todos estão imaginando. Ainda mais que tem essa imagem que o Santos é obrigado a ganhar. Eu não estou falando que é uma obrigação do Santos, só que a imagem que está do Santos e o que o torcedor espera é essa questão que os jogadores façam de tudo para ganhar. Entende? Agora, ganhar vai ser resolvido em campo. E se você entrar no salto alto, às vezes pode acabar perdendo a uma partida que você é favorito. Galera, saindo um pouco do jogo, né? Eu termino com o meu palpite, já esqueci. Eu vou de 2-0 para o Santos amanhã. Eu tenho uma informação importante traga pelo André Hernan, tá? Vou compartilhar a tela para vocês. Eu sei que hoje seria só pré-jogo, mas por essa questão decidi trazer do Brasão, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês o tweet do André Hernan na tela. Caio fez contatos e quer o goleiro Brasão do Santos. Clube turco irá contratar um goleiro na janela do meio do ano. Ainda não há uma oferta, mas o jogador vem sendo observado desde o começo do ano. Bom, galera, o que eu posso falar sobre essa questão aí do Brasão, a informação do André Hernan?
Galera, se você perde o Brasão hoje, seria uma perca grande porque ele é titular, certo? Né? E assim, o que eu posso falar? Se caso o Santos ver que vai perder o Brasão, vai atrás de goleiro antes que seja tarde. Não espera perder para que corra atrás. Ah, mas o João Paulo isso, o João Paulo aquilo. Galera, eu sei que o João Paulo divide opiniões, mas querendo ou não, a gente sempre precisa de um titular bom e um reserva que dê um suporte legal para quando o titular não estiver disponível, entende? Então, assim, o Galatasaray tem esse interesse. Eu só venderia de verdade. Eu acho que o Brasão está evoluindo realmente. Ele precisa ter um controle emocional melhor nas partidas. Eu digo isso porque ele vai muito na empolgação, se perde dentro da partida, mas ao mesmo tempo eu acho ele um bom goleiro, boa reposição, sabe sair do gol. Porém, vou pegar de exemplo a partida contra o Bragantino. Ele faz 3 milagres, às vezes perde um pouco o foco da partida e toma um gol defensável como foi, tá? Então, assim, é um goleiro novo que pode evoluir. E quando o Santos contratou ele, foi para isso. Pegou ele de uma forma barata para que valorizasse aqui e pensando numa futura venda. Agora, se vier o interesse realmente do Galatasaray por ele, oficializar uma proposta que agrade o Santos, acho difícil o Brasão querer ficar, ainda mais porque é um goleiro novo. Beleza? Mas repito, eu não negociaria o Brasão. Eu não venderia o Brasão mesmo. Eu só venderia se fosse algo irrecusável. Mas se o Santos ver que vai topar, que o Brasão recebeu essa oferta e falou, pô, gostei, eu vou embora, já vai atrás de um goleiro mais experiente e um goleiro um pouco mais, como eu vou dizer, rodado, um cara que chega aí para passar segurança para a equipe, ali para revezar com o João Paulo, disputar com o João Paulo. Vocês vão falar, ah, mas para que goleiro tem o João Paulo? Repito, que fique claro, precisa do titular e do reserva. Porque nenhum goleiro, por mais que seja bom, aguenta todos os jogos da temporada. Você precisa ter um goleiro titular bom e um reserva que sempre tem um bom nível. Ok? Então é isso, galera. O vídeo é esse aí. Tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima e sempre Santos.